Fala, turma. Ainda passando aí por essa parte de formulário, nessa videoaula nós vamos ver aí a parte de o input file, né? Ver um pouquinho das propriedades dele e como fazer um preview ali da imagem antes de fazer o upload dela. Então, o JavaScript ele tem um construtor que a gente consegue fazer para estar mostrando para o usuário as fotos que ele vai fazer o upload. Muito comum aí em sites que oferecem upload de fotos. Então aqui no nosso HTML, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um input file, tá? Vou dar o name dele de img. Aqui eu vou colocar o atributo múltiplo, tá? Para ele receber várias imagens e para transformar ele em um array, eu vou colocar aqui os dois colchetes no name dele. ID de img e aqui está o nosso input file. Vou dar um BR aqui. E em cima aqui do input file, eu vou criar uma div, que vai ser a div gallery, tá? E essa div gallery que vai ficar responsável aqui por exibir as nossas fotos aqui, tá ok? Vamos aqui no nosso JavaScript então. Vou criar aqui as variáveis gallery, que vai receber o nosso doc.query selector gallery, né? E vou receber aqui também o nosso let files, né, que vai receber o nosso doc.query selector, o nosso input ali, que a gente deu o nome de img. Vamos dar um console.log nesse files. Já vamos chamar o evento aqui desse files. Então, é o seguinte, a exemplo do que ocorre no select, quando a gente manda uma foto para upload, também a gente utiliza a mudança, né? Então, utiliza o evento change. Então, vou colocar aqui, ó, files.add event listener change. Colocar aqui um manipulador que pode ser, por exemplo, image preview e false. Vamos criar aqui a function image preview, nosso event, e vamos dar aqui um console.log nesse event.target, tá? Que a gente já trabalhou aí nas outras aulas. Então tá aqui ao lado, dá um browse aqui. Aqui com o múltiplo eu posso apertar o Shift e selecionar vários arquivos. Então selecionei aqui 3 arquivos. E repare que aqui apareceu para mim, ó, né, as propriedades do input file. Uma das propriedades mais importantes que a gente tem no input file é a propriedade aqui, ó, se a gente descer, files, tá? Que vai trazer uma file list aqui para a gente, ó. Como eu selecionei 3, ele vai me dar as 3 fotos aqui com o name, o size delas e etc, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ela é uma file list, eu vou criar aqui a let files, que é a variável, e ela vai receber o event.target.files, tá? Que é essa propriedade que a gente acabou de ver. Vou fazer um for let i igual a 0 e menor do que files, ponto. Se vocês vierem aqui, ó, vocês vão reparar aqui que tem a propriedade length aqui, dentro de files, né? Então eu tenho a quantidade aqui, então posso utilizar ela aqui, ó, files.length e mais. Então isso aqui é para iterar e entrar dentro dessa file list. E aqui eu vou dar um console.log nesse files na posição i, e aí eu posso pegar, por exemplo, a propriedade size que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se isso vai resultar. Vou atualizar, vou selecionar 2 fotos aqui, por exemplo, e repare que ela me dá o size das fotos, ó. 957 KB, né? Ela vem em bytes, então aqui, ó, 957 mil bytes, 957 KB. E essa daqui tem 841 KB, são fotos grandes, né? Então já estou acessando as propriedades do upload que a gente tem aqui. Se eu voltar aqui no Files e vou atualizar, vamos escolher aqui 2 fotos novamente. Vocês vão ver o seguinte, deixa eu ampliar aqui. Quando eu abro aqui o meu file, eu tenho a última modificação desse arquivo, tenho o nome dele, que é o nome da foto, tenho o tamanho dela, o tipo dela, que é uma image JPG, e aqui o JavaScript não vai me oferecer o caminho dessa imagem. Então, para eu ter o preview, eu teria que ter, por exemplo, C2 pontos, barra o nome da pasta, né? Se tiver um subdiretório e depois o JPG. Para estar pegando esse subdiretório, a gente vai utilizar aqui um construtor do JavaScript.
Vou construir aqui ó, o construtor reader, a variável reader, que vai receber o construtor new file reader, que é próprio do JavaScript. Não precisa instalar nenhum módulo aqui para estar trabalhando com ele. E vou entrar aqui no método dele, que vai ser o reader.onload, tá? Onload. Vou chamar aqui a function, chamando esse event. E aqui, quando eu entro, eu vou dar um console.log no event.target. E aqui fora do meu reader onload, eu vou chamar o seguinte, reader.readAsDataURL files i, que é um outro método aqui desse construtor file reader aqui, tá? Então aqui eu vou ler, né, tudo isso como um URL. Vamos ver o que vai chegar nesse console log aqui. Vou atualizar, vou selecionar uma imagem aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Repare que agora eu tenho acesso às propriedades de carregamento, load aqui ao lado. Então, aqui eu tenho outras propriedades, inclusive a propriedade result, que vai resultar justamente nessa URL que a gente está lendo aqui, ó, tá? Então aqui agora eu tenho acesso ao URL, apesar de estar codificado aqui, mas é o URL da minha imagem. O que a gente pode fazer aqui agora? Se eu der aqui um console.event.target.result, vocês vão ver aqui, ó, atualizando. Eu vou pegar diretamente a URL aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui que isso vai ser o URL img, vai receber isso. E aqui, turma, eu vou fazer o seguinte, ó, let new img vai receber doc.createElement, vou criar uma imagem nova, vou setar que essa minha nova imagem vai receber, vou setar para ela aqui, ó, set attribute crc, vai receber justamente a minha URL image. Vou setar aqui também de uma vez um style aqui, ó, colocar só um width de 100 pixels, só para não ficar uma imagem muito grande. E por fim, vou pegar a minha div gallery, inclusive aqui é um pontinho, né, porque é uma classe. Então vai ser aqui, ó, minha gallery.appendChild. Eu vou adicionar aqui na minha div gallery a minha new img. Então vou adicionar ela ali. Vou atualizar. Vou selecionar, por exemplo, essas três imagens aqui de cima. E reparem que elas já aparecem aqui para mim. Posso até dar um margem 5 pixels aqui para ficar mais bacana. Atualizar, vamos lá de novo. Selecionar 3 aqui. Então aqui estão as minhas três imagens. Se eu selecionar aqui novamente, vocês vão ver que elas vão se somando, né? Então o ideal é que a cada requisição eu retire essas imagens daqui. Então o que eu posso fazer? Antes de mais nada, eu posso pegar minha div gallery e dar um inner HTML nela para receber vazio. Duas de cima. Selecionar essas duas de cima. Apareceu normalmente. Vamos ver se agora elas vão apagar e aparecer apenas essas duas de baixo. Então tá aqui, ó, tudo certinho. Então colocando esse inner HTML, caso o usuário decida por outras fotos, ele já vai apagar e colocar as novas fotos. Aqui ainda, turma, eu poderia fazer validações, né, antes de estar executando ações com esses arquivos. Por exemplo, poderia dentro do meu for aqui fazer o seguinte, ó, se files na posição i, né, ponto size for maior do que 300 KB, no caso aqui 300.000 bytes, né, eu vou dar um alert, very large image, senão eu vou exibir ela ali para o meu usuário. Deixa eu pegar essa parte aqui, jogar para dentro do else. Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer uma validação de tamanho aqui dessa imagem. Vou vir aqui, por exemplo, vou escolher essa imagem aqui que tem 882 KB e ele vai me dar aqui, ó, very large image, não vai exibir nada para o usuário. E se eu selecionar sua imagem menor aqui, ó, que é essa logo aqui, ele vai exibir normalmente, tá? Então poderia fazer validações aqui também com esse arquivo, tá bom? Então, turma, espero que tenha ficado claro aí o preview do input file, né? Bastante interessante. Sucesso nos códigos e na vida.
Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!